Alô, alô, meu povo, boa noite, boa noite. Vamos esperando o pessoal entrando aí na live. Hoje nós temos live com o grande Gustavo Gayer. O pessoal vai entrando aí, já vai me dando um oi na live, hein? Quem entrar já dá um oi, me fala se tá me escutando bem também. E utiliza aqui o coraçãozinho e também o triângulozinho aqui para compartilhar a live. Vamos ajudando pra gente chegar ao máximo de pessoas nos assistindo aí. Estamos só esperando, aguardando o Gustavo Gayer. Grande. Hoje é live de honra, hein? Deixa eu mandar aqui o pedido para ele. Pessoal, vai ajudando aí. Pronto. Pronto. Boa noite, Lusa. Aí, já tá aí já, ó. Peraí, cadê? Como é que vira aqui? Tô ficando velho para essas tecnologias. Oi, Jéssica, tudo bem? Oiê, tudo bem? Tudo jóia. Passamos um sufoco hoje na votação da Câmara, mas agora tô tranquilo. Agora, liberdade restabelecida, todo dia, né? Todo dia Temporariamente, né? Temporariamente. A coisa tá ficando estranha, né? É meio sombria. Todo dia a gente tendo que lutar por algum motivo para manter a nossa liberdade, né? Não, já estamos brigando para manter a nossa existência, né? Eles estão indo passo a passo justamente com esse objetivo de aniquilar a existência daqueles que pensam por conta própria. Não é nem que discordam deles, não. É que pensam por conta própria, né? Exatamente. Olha, eu quero primeiro fazer meu momento tiete aqui, porque é uma honra estar participando de uma live com você. A gente teve aí, estivemos juntos aí uma semana atrás, mais ou menos, e para mim é uma honra porque eu sou uma das suas telespectadoras do seu vídeo. Até para trazer notícia, para fazer uma boa vereança aqui em Londrina, eu tô sempre me baseando nos seus vídeos, viu? Saiba que você é uma pessoa que inspira e traz informações verdadeiras e de confiança. Então, obrigado por ter aceitado, viu? Não, o prazer é meu participar aqui da sua live. Eu sei que a sua audiência também é de pessoas esclarecidas, que graças a Deus estão crescendo cada vez mais no Brasil. E eu fico feliz que você assista meus vídeos. Se algum dia eu for preso lá pelo Xandão, eu já coloco seu nome na minha delação, tá bom? Escuta, isso é uma coisa que eu sempre falo. Se tem uma coisa que não dá para eu ir para cadeia, porque diz que o povo que vai para cadeia passa fome. E se tem uma coisa que eu não posso é passar fome, porque senão eu perco o trilho aí. Aí é foda. Não, mas hoje no Brasil é assim. Se você roubar, estuprar, extorquir, torturar, você não é preso, tá? Você não é preso, você é liberado, inclusive. Agora, se você der uma opinião errada, você vai preso na hora, no inquérito ilegal, sem ter nem a possibilidade de saber o que é que você falou errado, né? Hoje em dia tá desse jeito a situação. A coisa está bem nesse nível, tá bem o poste mijando, mas dando uma bela mijada no cachorro, né? Não, com Deixa eu certeza, já tá complicado, né? Deixa eu te adiantar já que se você em algum momento da sua vida quiser uma residência, um estado para te abraçar, o Paraná é um estado que é muito fã de você aí, do seu trabalho, dos seus vídeos. Hoje, quando eu comentei que ia fazer live com você, parte da liderança do nosso movimento Direita Paraná já ficou todo mundo empolvoroso aí, animado, porque aqui no Que Paraná você legal. já tem vaga garantida, viu? Nossa, legal, eu adoro o estado do Paraná, tenho grandes amigos aí, acho que é em Londrina mesmo que mora o Bernardo Kirsten, né? Um cara que eu admiro muito, ele fala muito bem Exatamente. de Londrina. O Bernardo foi meu amigo de trabalho, nós trabalhamos junto aí 6 meses, quando o Que Felipe legal. Barros ainda era vereador em Londrina, lá em 2017, nós trabalhamos junto, e é um cara extremamente inteligente, né? Bernardo é uma referência Ele é, também. Apesar de eu ele ter é uma ensinado maus modos enciclopédia. para ele, porque o Bernardo é um cara culto, né? Acho que não precisa não, ele já vem sabendo tudo, gente, já sabe. Gaia, vamos falar um pouquinho aí de algumas coisas que têm acontecido.
E você está sempre trazendo a notícia. Hoje foi uma discussão muito importante em relação à nossa liberdade. E tem até um pessoal que está mandando nos comentários aqui se tem como saber nome por nome que votou a favor e contra o PL. Tem como sim. Eu já recebi uma parcial, inclusive, e eu vou fazer um compilado, né? E o ideal seria que a gente separasse por estado, porque não acabou. A ameaça não acabou, pessoal. O que a gente conseguiu apenas é não morrer nos primeiros minutos do primeiro tempo. E era essa a intenção que eles tinham, né? Que passasse por urgência. Se passa com esse caso de urgência, não vai para as comissões. Quando não vai para a comissão, não tem um debate anterior, não tem algumas alterações que podem ser feitas em pontos ali que são inconstitucionais, que é quase toda, né, a proposta. Mas isso seria empurrado goela abaixo. A gente simplesmente conseguiu ganhar tempo para que a gente possa, primeiro, ver quem votou sim hoje e fazer pressão nessas pessoas. Então, assim, já tem uma lista preparada, eu vou receber ela hoje ainda, eu acredito, e aí a gente faz a divulgação e a gente separa por estados aí, ó. Esses que votaram sim não podem se reeleger, mas de forma alguma, porque são pessoas que foram eleitas pelo voto democrático, tentando destruir o pilar fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Eu estava assistindo agora Jordan Peterson, eu assisto todo dia, pelo menos uns 20 minutos de Jordan Peterson, ele é terapia, né? Ele falando que liberdade de expressão não é apenas mais uma liberdade ou um direito qualquer. A liberdade de expressão é o pilar fundamental da qual todas as outras liberdades e direitos se sustentam. Por exemplo, a liberdade de expressão, ela tem o mesmo valor para mim, para um deputado, para um ministro do STF, para uma pessoa que está na miséria. É a única arma que nós temos de realmente influenciar o direcionamento da política do nosso país. Eles estão tentando tirar isso de nós, né? Desde que a internet chegou, eles perderam o domínio da opinião pública e estão tendo que confrontar a opinião do povo. Eles não estão querendo isso. É a maior vingança política da história isso daí. Ô Gustavo, você tem a convicção de que esse ataque, essa tara por censura, para regulamentar as redes sociais, para barrar mesmo esse poder online, vem e é dedicado única e exclusivamente aí pela vitória de Bolsonaro em 2018? Eu tenho a mais absoluta certeza. Vamos analisar. Primeiro, quem que é o relator agora dessa PEC? Né? Dessa PL, desculpa. É o Orlando Silva. Orlando Silva é um comunista do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Em que país comunista existe liberdade de expressão? Me fale um país comunista que a direita não tenha sido dizimada. Eu não estou falando nem silenciada, não. Tá? Eu estou falando dizimada, no sentido de genocídio mesmo. Todos os países onde o comunismo chega ao poder, o que eles fazem não é silenciar mais, é exterminar aqueles que pensam de forma diferente. Essa lei, que foi de autoria dele, do Alessandro Vieira, e depois que ontem de manhã o Alexandre de Moraes e o Fachin foram visitar o Lira, presidente da Câmara, aquela visita, né, bem cordial, para determinar, para coagir o Lira a colocar essa PL como urgência. Por que isso? Se nós estamos vendo o Alexandre de Moraes e Fachin diariamente sendo contra o presidente, contra a nossa opinião, contra tudo que é de bom nesse país. Esse pessoal é contra tudo que é de bom, só é a favor do que não presta. Então essa lei é única e exclusivamente para silenciar nós, a população. E por quê? A maioria do povo esclarecido, não, povo esclarecido é total, né? Mas a maioria do povo é a favor do Bolsonaro, é contra a esquerda. Só que a internet deu voz para essas pessoas. Isso está perturbando a estrutura de poder. Isso está incomodando aqueles políticos que antes faziam tudo o que eles queriam. E não tinha problema algum, porque não tinha ninguém indo nas suas redes sociais, não tinha ninguém reclamando, ninguém falando deles nas redes sociais. Então era só o que a imprensa determinava. Então eles bolaram essa lei para calar as pessoas que ainda pensam. É esse o objetivo da lei. E, obviamente, derrubar Bolsonaro. Se essa lei tivesse passado agora, hoje, a urgência dela, e daqui a 2 semanas ela fosse para votação no plenário sem ter que passar pelas comissões, eu vou te garantir uma coisa. A vitória do Bolsonaro estaria encerrada. Não teria mais chance. Qualquer apoiador do Bolsonaro, que é o povão comum, não ia ter mais voz, não ia mais poder falar nas redes sociais. A opinião pública ia ser determinada pela imprensa. Aí você já sabe como é que ia ser, né? Aí pronto, né? Porque grande parcela da imprensa é tudo comunista, é tudo contra o Bolsonaro porque a teta secou. Essa é a verdade.
Aonde tem uma imprensa chorona e uma imprensa atacando o Bolsonaro é porque a teta secou. Mas assim, é uma coisa que nós vamos ter que observar, porque essa estratégia de ir pressionar o Lira, de já pôr em urgência, ela é uma demonstração de desespero da oposição. Porque uma coisa que está correta, uma coisa que está certa, é que a vitória do Bolsonaro está cada vez mais nítida. Então, isso demonstra o desespero. Eu tenho dito em algumas conversas e lives que essa eleição de 2022 as pessoas precisam se atentar, porque 2018 foi fácil. Essa é a grande verdade. Eles nunca acharam que foi. Exatamente. Eles subestimaram o Bolsonaro, subestimaram a direita e foi molezinha. Porém, agora em 2022 a coisa vai vir cada vez mais violenta. Essa lei, por exemplo, hoje, esse projeto de lei é uma atitude de desespero. E o que eu acho é que daqui para frente, daqui até outubro, a coisa vai ficar pior. Eu tenho falado nos grupos aí que estão fazendo, já estão começando os adesivaços para tomarem cuidado até com agressões. Por quê? 2022, o pessoal da esquerda, o pessoal desesperado da oposição, não vai vir mais com narrativa ou querer debate. Esses caras vão vir de uma forma agressiva para tentar derrubar a direita e o Bolsonaro. Você tem esse pensamento, já está se conscientizando da guerra do bem e do mal, porque você é alvo. Você é um cara que com certeza tem um X vermelho nas tuas costas para te perseguirem e irem para cima de você daqui até outubro. Vamos por partes, né? No desespero da esquerda. Para mim, a prova de que eles estão vendo que vão perder essas eleições é que eles estão apelando para mecanismos e ferramentas e dispositivos do desespero. Né? A tentativa de censura do povo, Lula se aliando a Alckmin. Se ele fosse mesmo favorito, ele não faria isso. Ele se aliou a Alckmin, seu arqui-inimigo. Toda sua vida. Mas estão ali, super aliados. Não só isso, ele tentando, as ameaças que ele faz constantemente, dizendo que vai regulamentar a imprensa, regulamentar os meios de comunicação, afugentando investidores do Brasil, dizendo que aceita qualquer partido, Rodrigo, que seja contra Bolsonaro, o coordenador da campanha do Lula, que é ninguém mais, ninguém menos que o Randolfo Rodrigues, dizendo que se o Lula não mudar seu discurso mais plural, ele vai perder as eleições. Depois nós vimos as mudanças que houve nas bancadas durante a janela, né, do período eleitoral, onde os deputados podem mudar de partidos sem perder o seu mandato. E o que nós percebemos? É que os partidos da base do Bolsonaro juntaram 66 novos deputados. Ou seja, os próprios deputados estão percebendo que ali é o campo vitorioso, é o time vitorioso, estão querendo ir para lá. E os partidos da base do Lula perderam 6 deputados. Ou seja, houve um enfraquecimento dos partidos de esquerda, da extrema esquerda, né? E houve um fortalecimento na base do Bolsonaro. Repare que eu não falo partidos de direita, porque nós não temos isso no Brasil. Não. Até hoje não há um partido de direita. Nós temos legendas que nós podemos usar, porque é a nossa regra da legislação, para chegar lá e talvez lá no futuro ter um partido realmente de direita. Então eles vão tentar de tudo. O STF, e principalmente o maior dispositivo, a Suprema Corte Brasileira. A Suprema Corte Brasileira vai tentar possivelmente até prender Bolsonaro antes das eleições ou torná-lo inelegível. Por exemplo, o Orlando Silva, durante seu discurso hoje em defesa da sua PEC da censura, ele falou que eles tinham que votar isso logo, porque se eles não votarem isso, o STF vai fazer. Ele fala abertamente que se o nosso legislativo não aprovar essa lei, o STF vai legislar em cima desse ponto. Isso é tão inconstitucional, mas já se tornou tão aceito, né? E eu acredito que em 2018 eles subestimaram a força do presidente, porque eles viviam numa bolha, eles vivem ainda, né? Eles vivem numa bolha onde existe ali dentro uma espécie de masturbação ideológica, onde eles acham que o mundo é aquilo dentro da bolha, da macrosfera. E eles foram surpreendidos quando perceberam que o Bolsonaro ganhou sem usar nada do sistema, e com o sistema não só batendo nele. Eles analisaram o que foi que o Bolsonaro fez, o que aconteceu, e perceberam que o Bolsonaro foi eleito
Porque o povo, orgânica e naturalmente, se mobilizou. Pessoas comuns, padeiro, mecânico, médico, advogado, professor, foram lá, fizeram vaquinha, fizeram adesivos, alugaram carro de som, foram para as ruas, compraram camiseta, torta direita. Eu mesmo tenho 5 camisetas do Bolsonaro, né, no meu guarda-roupa. E as pessoas naturalmente se mobilizaram. E essa mobilização aconteceu através da internet. Sim. Grupos de comunicação, plataformas de comunicação, redes sociais. E eles perceberam isso e disseram, então beleza, nós vamos pegar os cabeças dessas comunicações, que são as pessoas que têm mais alcance, nós vamos censurar as pessoas, nós vamos retirar eles das redes sociais, e nós vamos, não só isso, que é o que essa lei quer fazer, projetar a tradicional imprensa como sendo a única fonte de informação. É assim, nós estamos quase nos transformando numa Coreia do Norte. Tá bem nesse nível mesmo, bem Coreia do Norte, daí para pior, né? E o incrível é que não as coisas que estão acontecendo não é através de uma pessoa que foi eleita. Não são pessoas que foram eleitas democraticamente que estão direcionando o Brasil para este rumo. São pessoas desesperadas do judiciário que deveriam estar, enfim, fazendo um trabalho relacionado a leis e principalmente respeitando a Constituição. Mas todos os dias a gente vê essa galera rasgando a nossa Constituição e ainda rindo e zombando da nossa cara. Isso que você falou, principalmente dos influenciadores, é um ponto que é frustrante para a direita. Porque vamos usar o exemplo do Bernardo, que você falou aqui, que é amigo de Londrina. O Bernardo, ele vinha com vários vídeos e um trabalho muito esclarecedor. E pronto, de repente a gente vê aqui no interior do Paraná a PF vindo buscar tudo do cara, computador, celular, blá, 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 como se ele fosse um criminoso. É uma das pessoas mais, eu acho que assim, é o nerd mais almofada que eu conheço na minha vida, o Bernardo. E ele sabe disso porque quando a gente trabalhou junto era a maloqueira e o nerd. Então era a coisa mais engraçada quando a gente ia fazer a agenda junto. Então era o cara menos perigoso que eu já vi na minha vida, sendo perseguido como se fosse aí, de fato, um terrorista. Então é assustador e tem uma sombra por trás disso que eu já percebi, que são pessoas que têm medo. Por exemplo, o que está acontecendo? Existem pessoas como você, que são grandes influenciadores, só que a partir do momento que você é atacado, você é perseguido, uma parte das pessoas que te seguem, elas recuam 10 passos para trás, porque, nossa, ele que é famoso, ele que é esclarecido, tá sendo perseguido. Imagina eu, né, sei lá, a pessoa tá ali no íntimo dela, pensando, puxa, se aconteceu com ele, que é famoso, imagina comigo. E aí elas acabam se afastando de se posicionar e de lutar por uma coisa certa, né? E isso é um grande problema, porque acaba... É um susto em rebanho aí, porque tem muita gente que se afastou da política, e eu conheço algumas pessoas de perto, por medo, por puro medo de ser perseguido, por medo de ser preso, de ser processado. Jéssica, as pessoas perguntam para mim, sabe, você não tem medo não, cara? Você fala umas coisas assim e tal. Eu falo, olha, primeiro, eu conheço a Constituição bastante para saber que eu não deveria ter medo de falar isso. O que eu falo, eu não imputo crime a ninguém, não incito violência, eu falo a verdade. Agora, pelo simples fato de eu ter medo, e eu te falo, eu tenho medo sim de ser preso, de ser perseguido, mas pelo simples fato de eu ter esse medo é que eu não posso parar. Porque eu tenho medo maior ainda. É o medo de não ter coragem de me olhar no espelho quando colocar meus filhos para dormir, não ter coragem de me sentir digno dos meus filhos, porque eu não protegi a liberdade deles. Uma coisa que a gente tem que entender é que liberdade não é uma coisa sua. Ela não está na sua carteira, no seu cofre, na sua conta bancária. Liberdade é um privilégio que você pode usar e tem a obrigação de proteger. E a sua obrigação de proteger não é nem por você, não. É pelos seus filhos. É pelos próximos. Eu falo meus filhos, mas eu me refiro a todas as crianças e jovens de hoje, pelos netos, até quem não nasceu ainda. É a nossa obrigação defender essas liberdades. Então eu tenho 2 medos. Eu tenho medo de ser preso e eu tenho medo de ser um fracasso de ser humano.
o medo de ser um fracasso de ser humano e me acovardar diante do que está acontecendo é muito maior do que o medo de ser preso. Então, assim, se eu for preso, se acontecer alguma coisa, eu só peço uma coisa para vocês. Ergam-se e ocupem esse lugar. Se derrubarem o Gustavo Gaia, que surja 5 no lugar. Mas nunca parem de fazer isso. É só você colocar na balança, tá? A sua liberdade ou a liberdade dos próximos. Aí onde que pesa mais? Para mim é isso que define o que é ser conservador também. Porra, bingo. Acertou em cheio. O ponto é esse mesmo, é não se acovardar. E é o que você falou. Você tem a sua. Você cita muito os seus filhos, mas é porque isso é uma missão. E é uma coisa que a gente tem que valorizar no ser humano. É isso, é se importar com o futuro. Porque pensar no hoje só agora, eu preciso, mas não está acontecendo ainda. Mas o que você está fazendo é uma missão, é corretismo e uma baita porrada em quem se acovarda, em quem acaba se omitindo e não se posicionando. Seguindo essa linha de liberdade, em relação ao Daniel Silveira, que é aí o cara que está sendo usado de cruz, né? Estão usando ele para tentar amedrontar o restante da população, onde ontem foi liberado aí irem até na casa da mãe dele, uma senhora. Então, eu vi isso. A coisa está ficando inviável, insustentável em relação ao Daniel. Eu estive com o Daniel terça-feira passada, assim que pediram para pôr a tornozeleira nele. Até fui questionada por que uma vereadora se preocupa com um deputado federal. E foi exatamente a resposta que eu dei, foi exatamente, não é sobre o Daniel, não é sobre a minha liberdade. É sobre todo mundo, é a liberdade de todos. E é um ponto que muita gente está se calando. E aí eu venho trazer uma provocação, que é em relação aos políticos que estão calados diante de tamanha injustiça, inconstitucionalidade que está acontecendo com o Daniel. Temos que ter uma lista, não temos, Gustavo, dos que estão eleitos e que não se posicionam em relação ao Daniel? Eu tenho certeza que se nós pegarmos a lista daqueles que votaram sim hoje a favor da censura e daqueles que votaram pela prisão do Daniel, haverá uma congruência de 80% a 90%. São as mesmas pessoas. A maioria dessas pessoas, ou elas faz parte daquele grupo que é sequestrado pela ideologia esquerdista, né, os extremistas ali, aqueles que sobrevivem com a manipulação da opinião pública, com a manipulação da miséria e desinformação, e tem aquele outro lado, mas também uma parcela, que são aqueles que têm o rabo preso, aqueles que são eleitos, né, não, muitas vezes não com o próprio voto, vão na legenda, tem vários crimes no seu rol ali, e para não serem presos, se tornam cordeirinhos da toga. Eles são basicamente minions da toga. Então, o que a toga manda eles fazer, eles farão, porque eles têm processos ali nas gavetas dessas mesmas pessoas que determinam em que ou não eles devem votar. Um exemplo disso é o Lira, por exemplo. Lira, a forma que ele agiu hoje e ontem, mostra claramente que ele não está nem aí para o seu eleitorado, que ele não está nem aí para o povo, ele só não quer ser preso, ele só não quer pagar pelos crimes que ele cometeu. Então, essas pessoas tinham que ser expurgadas da vida pública. Elas não poderiam jamais nem sequer concorrer. Elas estão sendo eleitas em uma democracia e estão minando a própria democracia por dentro. O Fachin disse isso uma vez, ele só errou foi no sujeito da frase, onde ele fala que a direita está querendo corroer a democracia por dentro, se elegendo de forma democrática. Não, a direita está indignada pelo fato de pessoas eleitas estarem corroendo a democracia por dentro, e ali estão a esquerda e os fisiológicos, aqueles que estão ali só para roubar mesmo, e por causa desse roubo se tornam cordeirinhos do STF. A situação está muito preocupante, Jéssica, muito mesmo. Agora, o que nós podemos fazer para reverter isso daí? Eu, sinceramente, penso duas coisas. Uma, nós não vamos morrer, mesmo, nós vamos morrer de velhice. A gente não vai ver esse Brasil consertado. Não. O estrago é tão grande, é tão profundo, que vai ser necessário gerações para a gente fazer isso. Então a gente não vai ver, mas mesmo assim a gente tem que continuar lutando para facilitar para os próximos. Se a gente não resolver, não começar a curva de inflexão agora, a próxima geração a gente vai entregar o mundo para a próxima geração irreversível.
Eles vão ter que ser escravos dessa elite política e dessa ditadura do judiciário. Então esse é um ponto, né? Nós temos que saber que isso vai levar muito tempo. E o segundo ponto também que a gente tem que levar em consideração é que não adianta, tem que parar com essa indignação do imediatismo, né? Que está conectada com o primeiro. Indignação do imediatismo. Ah, eu votei no Bolsonaro, passou 3 anos, ele não resolveu todos os problemas do Brasil. Estou indignado. Larga de ser juvenil. Se você falar uma coisa dessa, é porque você não entendeu a gravidade da situação do Brasil ainda. Você vai acabar virando um Nando Moura da vida. Daqui a pouco você vai estar gravando vídeo assim, ó. Porque assim, isso é tão... É o que eu chamo de revolucionário conservador. É uma antítese, é uma coisa que dá curto-circuito. Se você quer conservar, primeiro, resgate. E o processo de resgatar vai levar décadas. Nós vamos ter que resgatar a educação, que a gente não sabe nem como que a gente vai fazer isso. Porque existe um feedback positivo. A pessoa entra para o sistema de doutrinação brasileiro, forma em pedagogia, vira professor e volta para a educação como professor. Então, existe um processo de retroalimentação nisso daí, que a gente ainda não entendeu como que a gente vai furar essa bolha. Ninguém faz a menor ideia. Já conversei com vários analistas, eles não fazem a menor ideia. Cara, ninguém sabe. Porque a pessoa forma doutrinado e volta para doutrinar, e forma outros doutrinados que voltam para doutrinar. Como que a gente vai salvar esse povo da educação brasileira? Eu não sei. Agora, uma coisa eu falo, se a gente começar a mudar isso aí, em 20 anos, eu vou falar para as pessoas, não coloque seus filhos na escola. Não faça isso com seus filhos. Do jeito que está indo, se continuar daqui 20 anos, vai ser pior você colocar um filho seu na escola do que você mandar ele subir o Morro do Alemão com a corrente de ouro amarrada no pescoço. Ele vai correr menos risco na segunda opção do que na primeira. Porque o que me deixa mais indignado é que a gente coloca os nossos filhos num sistema de educação e recebe de lá um militante cheio de ódio que odeia os nossos valores e princípios, usando droga, promíscuo. Eu não aguento mais ouvir dos pais o choro. Mães e pais chorando por causa disso. Tem muita coisa, Jéssica. Eu começo a falar, eu sempre tendo aí para essa questão da educação e doutrinação, porque eu acho que é ali que vai mudar o Brasil, sabe? Mas tem muita coisa para você está corretíssimo. Aí é o calcanhar. A parte da educação, e é uma coisa que é o que você falou. Muita gente ainda não sabe como é que vai furar essa bolha. Não sabe. Agora, uma coisa que... Quantos anos têm seus filhos? Eu tenho um de 19 e uma de 15. Bom, você já tem filhos que já são grandinhos o suficiente para o debate. Mas, com certeza, com a educação que você deu para eles, hoje você tem filhos que estão ao seu lado. Filhos que... Sim, não, então eu chamo eles de blindado. Eles estão blindados. Ali eu posso pegar meu filho, minha filha, jogar lá no curso de filosofia da UFG, deixar lá 1 ano, que eles voltam de lá, assim, sem uma mancha. Mas isso também é uma tática, não é? É uma tática, só que... Fala. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. As mulheres não vou fazer interrupting. Pode falar, fala aí. Não, eu ia te dizer o seguinte, que eu acabei virando... O meu gabinete acabou virando um consultório de terapia para pais e mães com problemas com seus filhos. E eles me procuram, não sei se é porque eu tenho essa cara de tiazona maloqueira. Jéssica, conversa com meu filho, porque olha, meu filho está começando a debater tal assunto comigo. E aí eu sempre chamo a atenção, até de forma separada, ali em sala separada dos pais, para a intimidade. Para você ensinar mesmo o seu filho o que é o certo e o que é errado. É tocar em assuntos como a doutrinação, o perigo da esquerda, do comunismo, enfim, vários assuntos, até uma questão que é chave, no meu caso, que é essa questão da orientação sexual, que eu falo, a intimidade do pai com o filho é algo que não tem professor doutrinador que consegue derrubar. Então eu concordo com você. Assim, a gente está vivendo uma geração que esqueceu de como que é ser pai. Na verdade, primeiro a gente tem que partir da premissa. Os adultos de hoje não sabem mais ser pais. E eu falo pai no sentido de todo, pai e mãe, só que eu não vou ficar nesse lenga-lenga aqui não, tá? Esqueceram. Isso também é parte da doutrinação. Foi incutido no ideário coletivo de que um bom pai, uma boa mãe, é que faz tudo pro filho, é que não diz não,
é que não põe limites, porque pôr limites é opressão, ou dar uma palmadinha, ou até mesmo uma cintada quando a situação merece. Isso você está sendo um opressor e você está afetando o psicológico do seu filho. É o oposto disso. É o oposto. As pessoas, os pais estão tão carentes, às vezes por ter menos filhos agora, né? Que eles acham que o mais importante é ser amado, é ser amado pelo filho e comprar o amor dele. Não existe amor sem respeito. Essa é a primeira coisa. Se você quer que seu filho lhe ame de verdade, primeiro ele tem que te respeitar. E para te respeitar, você tem que ser ao mesmo tempo uma autoridade, mas não uma autoridade que se distancie demais para que o filho depois se revolte contra você. E você não pode ser amigo demais para que ele não te veja como um exemplo ou não te leve a sério. Então você tem que ter um equilíbrio nisso daí. Onde está o equilíbrio? Por exemplo, eu gosto de brincar com os meus filhos. Eu deixo minha filha me maquiar. Deixo. Durante a pandemia, que ela ficou trancada em casa, ela não tinha amiga. Ela falou, não, eu quero me maquiar. Ela estava assistindo os vídeos no YouTube de maquiagem. Pai, testa em mim, vamos ver. Deixei ela me maquiar, brinco com ela. Assisto seriados de adolescente com ela. O meu filho, eu jogo videogame com ele. Já joguei muito videogame com ele. Então, assim, mas quando eu preciso ser sério, rigoroso, eu sou, e eles sabem disso. Ele fala, tem até um sinal que eu faço, que eles já sabem que deu merda. Eles falam que é quando esse músculo meu aqui pula. Tipo assim, ó. Aí fechou o tempo. Tá parado, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu tento conversar com eles da seguinte maneira. Eu vou passar esse recado para todo mundo que está assistindo, e se você tem filhos. Não tente colocar os seus filhos contra os professores. Não. Tá? Os professores são extremamente sedutores, eles são amigáveis, legais, brincalhões, principalmente aqueles que doutrinam. Então, se você tentar colocar o seu filho contra o professor, há uma possibilidade do seu filho achar que você está errado e o professor que está certo. Então eu chegava para os meus filhos e falava assim, olha, eu entendo que sua professora está falando que a Dilma foi maravilhosa, assim, eu já fui como a sua professora, eu também fui enganado, e ela quer o melhor, sua professora quer o melhor para o nosso país, só que ela foi enganada, meu filho. Eu torço um dia para que ela venha para a realidade, aprenda o que ela esteja fazendo, entenda que o que ela está fazendo é errado, mas ela não é uma pessoa má, ela só foi enganada. Eu falei isso tantas vezes para os meus filhos, que eles agora, quando alguém tenta doutrinar, eles já ficam assim, tadinho. A minha filha chega em casa e fala assim, papai, professora de como é que é o nome do negócio? Não sei o que, social. Ah, esqueci o nome. Ciências sociais. Minha mulher me lembrando aqui. Ela chega em casa, ai, papai, ela fala desse jeito, assim, com dó da professora. Ah, papai, a professora veio falar uns trem pra mim hoje de racismo estrutural, papai, tadinha, desse jeito. Então, assim, por isso que eu falo que estão blindados, entendeu? Eles já veem essas pessoas, eles já veem esses doutrinadores como vítimas. Então, foi uma pegada que eu consegui passar e se vocês quiserem usar com seus filhos, a gente faça, porque é muito eficiente. Escuta, mas agora você deu a receita do bolo completo, né, para os pais aí. Que é exatamente isso, coitados, né? Foram enganados, estão perdidos naquela ilusão e não adianta pôr contra as crianças, adolescentes, contra os professores, porque é isso que você falou. Na maior parte das vezes eles são muito legais, alternativos, parecem show de bola, e acaba arrematando aí muitos adolescentes e jovens para o lado errado aí e doutrinando facilmente. E tem outra coisa também que eu fiz. Eu penso até em escrever um livro sobre isso, porque eu acho que foi a minha maior realização da minha vida foi ter protegido meus filhos da doutrinação. Tem outra coisa que eu fiz que é o seguinte. Hoje, os pais, nessa mania de mimar os filhos, eles não nos dão obrigação. Não. É só direitos, mas não tem nenhum dever. Aqui em casa, eu sempre fiz questão de, desde o início, colocar assim que eu vi que eles já tinham a articulação motora, a coordenação motora, ajudar com a limpeza da casa. Eu dou para cada um certos deveres, passear o cachorro, limpar o xixi, limpar o cocô, ajudar a mãe sempre que ela precisar. Se a mãe falar alguma coisa de prioridade de ajuda. Agora eu posso falar que meu filho já é maior de idade, mas quando o Gabriel tinha lá seus 15, 14 anos e chegava às férias, eu não dava férias para ele muitas vezes. Eu conseguia um emprego para ele temporário, no período das férias, e conversava com a empresa. Falava assim, olha, você vai contratar meu filho, um amigo meu, tal. Você vai contratar meu filho para vir limpar o chão da sua empresa aqui, tá? E o salário dele, eu que pago. Mas você não vai falar isso para ele, não. Deixa ele achar que são vocês que estão pagando. Eu passo dinheiro para você, você passa para ele. Então eu conseguia emprego. Eu conseguia emprego pro meu filho, ele achando que tinha sido contratado, sabe? Pela empresa. Ele ia lá e trabalhava. Aí eu passava o dinheiro
E era pouca coisa, era miséria, sei lá, de 300, 400 reais. Eu passava para a empresa passava para ele. Agora eu posso falar que ele já é maior de idade. Mas ele adorava isso. Ele se sentia útil. Ele entendia o valor do dinheiro quando ele recebia. Aí, minha esposa está até me lembrando aqui. Ela está aqui do meu lado. Oi, tudo bem? Hoje, meu filho, ele é um obcecado em empreender, que o negócio já ficou até demais. A gente está tentando que puxar ele para a normalidade. Ele passa o dia inteiro tentando estudar formas de criar uma empresa, empreender, ganhar dinheiro na internet, estudando gente de investimento. É o dia inteiro. O que dá dinheiro que ele estuda? Só o que dá dinheiro? O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Ele tem 19 anos, ele já quer ser um Zuckerberg da vida. Então eu acho que eu até fui demais. Escuta, mas é melhor assim, né? Melhor assim. Não, é melhor assim. É melhor assim. Porque hoje em dia a gente vê uns jovens de 30, 35 anos querendo morar com o pai o resto da vida. Pelo menos o seu aí tá com 19 e tá querendo. Isso aí é essencial. Ensinar isso para os filhos. E aí é exatamente o ponto que a gente estava falando. O teu filho tem intimidade com você, deu uma boa criação. Tem muitas pessoas que estão aí, levantam pautas boas, que estão super preocupados com o Brasil, e às vezes dá uma pequena esquecida ali do dentro de casa, a tarefa de casa, que é isso, é trazer seu filho para perto de você e ensinar o bom caminho. E isso é ser eu falo, Pode falar. eu falo isso toda vez que eu sou convidado para algum congresso, que eles falam, sabe, tipo, eu gostaria que você falasse de política e tal. Eu falo, olha, cara, a gente só vai resolver o problema da política do Brasil se a gente focar na base de tudo. E por mais que pareça clichê, a base de tudo está na família. Sim. E aí eu vou e falo assim, gente, a gente está aqui, pátria, família, Deus, tá. Quantos de vocês realmente, aí eu pergunto para a plateia, né? Quantos de vocês realmente dedicam um pedaço do seu dia para os seus filhos, para sua esposa, para sua família? Porque o que eu vejo muito, Jéssica, é que tem muito patriota que coloca camiseta verde e amarela, bandeira do Brasil, organiza carros de som, vai para a Avenida Paulista no dia 7 de setembro, mas dentro de casa, o filho está sendo doutrinado, ele não percebe, a filha está bebendo, usando droga, o filho está aprendendo a odiar todos os princípios e valores que esse cidadão está na rua defendendo. Aí eu vi ele fala assim, cara, ir para as ruas pode até satisfazer o seu ego, tirar suas fotos, suas selfies e tal. Você pode se sentir melhor fazendo isso. Mas se você não ganhar a guerra dentro de casa, não adianta salvar o mundo. E é sério, de que adianta salvar o Brasil e perder seu lar, perder sua família? Então eu sempre falo, antes de sair para consertar o Brasil, conserte a sua casa. Tenha certeza que a sua família está protegida. E o maior golpe que você pode dar para a esquerda, e isso não é clichê nem palavras ao ar, não. O maior golpe que você pode dar na esquerda é impedir que seus filhos sejam doutrinados. Porque, preste atenção. A esquerda só existe através da doutrinação. A pessoa, por natureza, ela é conservadora. Nós nascemos conservadores. Isso é natureza. Não é uma ideologia que nasceu agora, mesmo porque não é nem ideologia. Tá? É uma visão realista do mundo. É um senso de humildade diante do mundo. Isso é ser conservador. Proteger o que é bom e jogar fora o que é ruim. E foi assim que a gente evoluiu e é assim que a gente chegou onde a gente está hoje. Então, beleza, nós nascemos conservadores. Apenas através de uma força exterior que nós saímos do caminho. E essa força, ela só tem impacto e influência no período da juventude e infância. Que é quando está sendo formado ali toda a estrutura de absorção da realidade, valores e princípios. Então, se você protege o seu filho nesse período, você acaba com a esquerda. Se você impede que o seu filho seja doutrinado, você acaba, a esquerda morre. Para acabar com a esquerda, não vai ser por PLs lá no Congresso, não vai ser manifestação. É impedindo que o seu filho seja doutrinado. As pessoas não entendem a importância disso. Então, o maior golpe que você pode dar para a esquerda é salvar o seu filho da doutrinação. Fica essa dica para todo mundo que assistiu aí, ó. Assistir agora e depois, essa é uma dica de ouro aí. Um belo chute no saco da esquerda, você não perder os seus filhos para doutrinação. Bom, eu falo que em casa é reverso aqui. A minha tem 9 anos e assim, ela é patriota, bolsonarista, que briga. Última vez que ela foi pro centro, ela queria derrubar a barraquinha do Lula Livre que tem aqui na minha cidade. Não, isso é ótimo. Agora, ó,
A influência mesmo, Jéssica, eu vou te falar quando que acontece. O período de maior periculosidade, tá? É ali a partir dos 14 anos até o término da faculdade. Porque com 14 anos, ela começa a fazer parte de um grupo, aí vem a pressão do coletivo, ela busca senso de pertencimento, e aí que vai aí que realmente vai ser testado tudo que você falou. Eu vou ficar com o que minha mãe, meu pai, minha família me ensinou, ou a minha carência é maior e eu vou me adaptar ao meu grupo para ser aceito por eles. O Nicolas Ferreira fala isso muito bem. É nesse momento ali que a gente sabe se tudo que você ensinou foi o bastante para fincar o seu filho nos valores e princípios corretos ou não. E a gente sabe, eu passei pela adolescência, eu não tenho vergonha de falar isso. Quando eu era adolescente, lá, 16, 17 anos, eu achava que o Lula era legal, que Che Guevara era um herói e que a esquerda se preocupava com os pobres. E em grande parte eu entrei no grupinho dessas pessoas porque eu queria fazer parte de um grupo, queria ser aceito. Então, para ser aceito, eu tinha que falar que Che Guevara era massa e o Lula era bom, eu falava. Entendeu? Hoje eu via que era uma carência, que às vezes eu não tinha esse senso de pertencimento fincado na família. Né? Se eu tivesse, talvez eu não teria ido. Então, assim, não desista, nunca dá por vencido. Sua guerra não acabou, sua guerra só vai acabar quando sua filha sair da faculdade. É bem isso mesmo. Cuida de perto. Quem tiver filhos tem que cuidar de pertinho mesmo. Agora, Gustavo, a gente falou aí um pouquinho sobre políticos que pregam uma coisa e não cumprem, até mesmo dentro de casa, por exemplo. Vamos falar um pouquinho do Bolsonaro. E esse foi um ponto X que eu acho que o Bolsonaro ganhou meu coração e toda a minha admiração e toda a minha energia. Eu acompanhava o Bolsonaro fazia muito tempo já, quando ele veio pela primeira vez em Londrina, em 2017. E aonde ele ganhou toda a minha admiração foi a hora que ele chegou em Londrina. Ele falou, eu estava organizando a agenda dele aqui em 2017, e ele falou para mim assim, olha só, pode ser a agenda que vocês fizeram aí hoje e amanhã, só que amanhã eu tenho que estar dentro do avião às 5 horas em ponto, porque eu combinei de jantar com a minha esposa e com a minha filha. Ele ainda era deputado federal. E a hora que ele falou isso, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei orgulhosa, porque de fato uma coisa que eu só via à distância, nos vídeos, nas matérias que a gente acompanhava, que ele defendia a família, eu vi isso de perto. Eu vi o cara, de fato, era um cara que estava dedicado, porque você não vê isso. Quando você está nos corredores da política, nos bastidores, você não vê de fato isso. Pessoas que dizem que defendem a família, a maior parte das vezes estão nem aí. E para mim eu achei muito legal que ele falou isso, olha, eu tenho um combinado de toda sexta-feira jantar com a minha esposa, com a minha filha, não me deixa atrasar. E foi fato. No outro dia, ele estava numa agenda super legal, com o sargento Faur, no meio de um monte de policial, fazendo flexão. E a hora que eu cheguei nele, falei, olha, se o senhor não for agora, o senhor vai perder seu voo. Ele parou o que ele estava fazendo e foi. E aí isso eu conto sempre para as pessoas, porque para mim foi um ponto que... Falei, não, esse cara de fato se importa com a família dele. E isso é uma coisa que... E aí também, fora a questão que nesses 2 dias desmistificou toda aquela história de que Bolsonaro era homofóbico. Porque se o cara fosse homofóbico, ele não tinha passado 2 dias colado, porque nós ficamos 2 dias colados e ele me tratou assim, no carinho e no respeito do começo ao fim. Então foi 2 pontos que eu falei, poxa, eu posso dedicar o tanto de energia que for pro cara, porque o cara de fato é verdadeiro. E a gente sabe que teve vários caroneiros em 2018 que fizeram as campanhas em cima de Deus, Pátria e Família, mas na verdade não são porcaria nenhuma disso, né? A gente caiu, nós somos enganados por muitas pessoas. Eu tenho certeza que no Paraná, aqui em Goiás também foi a mesma coisa. Isso acontece em muitos lugares. Agora, vamos lá. Você já viu o jeito que os filhos do Bolsonaro tratam ele? O jeito que eles são com o Bolsonaro? Você já viu? Já. Não, é impressionante. Meu sonho é ter filhos que me admiram e que me defendem como os filhos do Bolsonaro defendem ele. É assim, qualquer ataque que você faz, que o presidente recebe, imediatamente tá o Flávio, Eduardo, o Carlos mesmo é o mais aguerrido de todos, até o Renan sai em defesa do cara. Choram com o sofrimento do pai. Agora, você vê algum filho do Lula saindo em defesa dele em algum momento? O Lula dá uma bem de filho. Você viu algum filho do Lula se querendo visitar ele na prisão? Não. Presta atenção na diferença.
Olha a diferença que existe ali. E eu vou te falar uma outra coisa. Eu tenho por mim que o Bolsonaro tomou a decisão de ser presidente depois que a Laura nasceu. Depois que a Laura nasceu, a filha dele... Porque eu vou te falar, eu tenho dois, Jéssica. Eu tenho um homem e uma menina, né? Homem é homem, porra. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Vai chorar por 15 e vai se cuidar. Vai lavar, tomar banho, moleque. É um trem mais na canela mesmo. Rapaz, Quando eu tive minha filha... Ela xingando aqui porque eu tô fazendo... Quando vem a Mãezona coruja, né? Quando vem a filha, Jéssica, bate uma... Eu não sei o que é. É tipo assim, meu Deus, minha filha vai morar nesse mundo. A gente tem que melhorar esse mundo. Não, esse mundo tem que ser digno da minha filha. É uma outra coisa. Assim, a gente ama da mesma intensidade, mas a filha é com muito mais carinho e com muito mais preocupação. Sim. Muito mais. E eu falei isso pro meu filho. Ele vai, por que você fala assim? Menino, quando você tiver uma filha, você vai entender. Tá? Não vem com essa, não. Tem um ditado que fala que o filho socializa o homem. Eu falo, o filho socializa, mas a filha torna o homem um gentleman. É aí que ele fala, não, agora eu tenho que ser um exemplo para minha filha. Eu tenho por mim, ele falava direto em 2018, eu tenho por mim que foi quando ele teve uma filha e deu um clique e falou assim, não, gente, isso aqui tá muito estragado, a gente não pode deixar desse jeito. Um dia eu vou morrer, minha filha vai morar aqui, a gente tem que dar uma melhorada nesse país. E eu tenho isso por mim também. Olha, eu vou te falar uma coisa. O que mais pesa para mim, e eu estava vivendo um dilema nos últimos meses, se eu me colocava como pré-candidato ou não, se eu tentava aí e tal. O que mais me segurava em aceitar esse desafio é saber que eu vou passar 3 dias por semana longe da minha família. Sim. Assim, e mas é só 3 dias. Eu falo, não, vocês não estão entendendo, gente. Eu gosto de almoçar com a minha filha todo dia. Eu grudo dela ali no sofá pra gente vai ver seriado. Eu gosto de abraçar, dormir abraçado com a minha patroa aqui, ó, meu Xandão aqui de casa. Olha a coisa mais linda. Meu Xandão. Como é que eu vou Mas ficar... nesse momento não tem nada de Xandão. Como é que eu vou ficar 3 dias longe dessa lindeza aqui? É complicado, é um sacrifício. Tem que valer a pena. Se for para ir para esse negócio, tem que valer a pena. Escuta, você entrou exatamente no assunto que eu queria falar, que é a sua pré-candidatura. Eu recebi várias mensagens aqui, agora o pessoal mandando aqui, que você é o federal do Goiás. Não pode dar isso por garantido, não. Sabe? Mas vai ser. A minha esposa, Rapaz, recebe essa bênção, abraça, que é tua. Eu tô esperando ela concluir, ué. Deixa ela concluir. Pode falar. Jéssica, é o seguinte, Gustavo não só vai ganhar, como ele vai ser muito bem votado. Eu falei para ele ontem, até fiz as classificações de como vai ser a votação dele. Baseado no que eu tenho andado e tenho percebido. Eu sei que ele é um cara que ele é conhecido e ele é querido no Brasil inteiro. Onde a gente pisar, até onde a gente pisou até hoje, né? Eu vejo quantas pessoas reconhecem, até fora do Brasil, aliás. Quantas pessoas reconhecem, valorizam, gostam dele, acham os vídeos dele vídeos compreensíveis. Ele tem uma forma de colocar as ideias dele bem fáceis, de fácil entendimento. Ele não quer rebuscar muito, nem falar muito bonito, ele quer mandar a mensagem. E eu vejo que o pessoal gosta bastante. E o pessoal está cansado de ver ele só falando na internet. Eles querem ver ele lá no plenário, né? É no plenário? No plenário. No plenário, falando e debatendo com o marido Rosário. Não quero estudar. Sabe que o marido Rosário ganha? Marido Rosário, a outra é a... tem a Érica Cocá, Gleisi Hoffmann. Elas não estão só elegíveis. Não, vão ser eleitas. Eu quero ver o Gustavo debater. Você já tem o melhor cabo eleitoral do seu lado que a tua esposa. Essa é a regra número 1 de qualquer candidato. As pessoas de dentro da sua casa têm que ser o seu melhor cabo eleitoral. Não, eu não tô te falando porque eu quero... quando é pra puxar a orelha, eu puxo. Quando é pra falar, eu falo. Falo mesmo. Eu tava vindo aqui pra falar pra ele olhar pra câmera, porque às vezes ele se distrai, porque ele tem muitas telas aqui. Eu tô sempre aqui dando um toque, aquele toque especial de mulher. E porque eu acho que o Gustavo vai ser muito bem votado. Eu tô preocupada com quem tá contra a gente, viu? Porque não é legal ser lado contrário. Porque o Gustavo tá com a verdade, ele fala o que ele pensa. Eu acho que
é muito assertivo nas colocações dele. Tô achando um absurdo. Acabei de ver um vídeo do Marcelo Van Hatten falando dessa perseguição, que isso é uma perseguição para que a gente não consiga propagar informação verdadeira, para que as pessoas possam saber quem é o melhor candidato nesse momento. As pessoas, elas têm memória curta e a gente tem que ficar relembrando que é o Lula todo dia, incansavelmente. E o Gustavo faz esse trabalho, ele levanta histórias que estão... Você quer falar? Não. Ele levanta histórias. Ele levanta histórias que as pessoas não querem que ele relembre, e ele relembra, ele traz à tona. Então as pessoas querem silenciar mesmo, mas não vai adiantar, porque ele vai ser candidato, vai ganhar. E aí quando ele ganhar, ele vai falar lá no plenário. E aí... A minha esposa já está infringindo algumas leis eleitorais aqui, eu quero só falar que eu não conheço essa pessoa. Ele é pré-candidato. Eu nunca vi antes na minha vida, tá? Tudo que ela falar não tem nada a ver com a minha pessoa, tá bom? Ele é pré-candidato e... Olha, eu já agradeci de antemão. É tanta... Oi. É tanto apoio, pessoal. A gente tem torcida, né? A gente tem torcida pela vitória dele. Eu sei que vai ser uma vitória muito bonita, porém, por enquanto, hoje a briga é pra gente poder falar, né? Gente, você é uma pessoa completamente apaixonada em mim, entendeu? Ela vê tudo com o prisma do amor, tá bom? Tá dentro da minha bolha das pessoas. A pessoa mais apaixonada em mim que existe é essa aqui. Pensa na mulher apaixonada do marido. Olha que ela abriu falando que vai ganhar. Nossa do Rio de Senhora. Janeiro. Direto do Rio de Janeiro. É gente do Brasil inteiro, né, Jéssica? Escuta, mas Bom, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida da sua eleição. Você é pré-candidato a deputado federal. Mas dizer que você vai ganhar, pode. As regras eleitorais não vão te punir por dizer que você já é vitorioso. Então você abraça essa bênção, que essa bênção é sua. Você sabe que com a gente as regras são diferentes, né? Totalmente diferentes. Aqui eu tenho medo de falar qualquer coisa aqui que o negócio já explode, é uma bomba. Então tem que tomar muito cuidado. Ó, vou te falar uma coisa. Mas eu acho que ela devia ser pré-candidata, né? Mas ela é boa de falar, viu? Ela vai te ajudar muito, não é pouco, não. Eu sei, eu escuto ela 3, 4 horas por dia, então eu sei como é que é. Mas isso que ela falou sobre você... Eu tenho medo. Isso que ela falou sobre você, sobre o seu vídeo ser de fácil entendimento, e que isso acabou conquistando muitas pessoas, isso é muito verdade, porque eu vou ser sincera. Eu sou uma pessoa preguiçosa para ler e para assistir vídeo também. Eu sou muito braçal, serviço braçal. Se me chamar para ir derrubar o acampamento da MST, eu vou. Na porrada, não tem problema. Mas eu tenho uma certa dificuldade para prestar atenção em vídeo, principalmente vídeo um pouco mais longo. Mas os seus vídeos eu pego para assistir. Tem mais uns 2 só, porque daí eu não assisto muita gente, não. Mas é porque é fácil de entender. Você fala como a gente como a gente. E isso vai acabando conquistando muita gente. E que gente você vai ver, que você é de Goiás, mas você vai ver gente do Paraná entrando nas redes sociais de gente de Goiás pedindo para votar em você. Assim como vai ser de outros estados, o pessoal pedindo e te indicando como federal. Porque você conquistou um público que vai fazer o que fizeram pelo Bolsonaro. De coração e acreditando em toda a verdade, acreditando no seu trabalho, que vão se dedicar a você. Então, assim, eu sei que a preocupação é a sua primeira eleição. Não, eu fui candidato a prefeito aqui em 2020, mas foi mais para ajudar na eleição de vereadores. Eu nem fiz campanha, nem parei de trabalhar, eu gravei só alguns vídeos, mas mesmo assim fiquei em 4º lugar, com 8% dos votos. Aí, ó, pronto, rapaz! Então você abraça a sua vitória, que o nosso pré-candidato a deputado federal do Goiás já está eleito. Eu desejo que você todos... Você vai tentar alguma coisa? Eu estou pré-candidata a deputada estadual pelo Paraná. Eu tenho uma Pronto, missão... aí, galera. Você já tem uma pré-candidata aí para apoiar, ó. Eu tenho uma missão que é dar canelada no nosso governador, porque o Ratinho é a grande decepção da direita. Então, infelizmente, ele não tem nada a ver com o pai dele e ele já está reeleito já. Não tem quem derrube essa é uma disputa boa, hein? A grande decepção da direita, calma lá, é uma disputa boa. Aqui é o Ronaldo Caiado, viu? Foi uma grande decepção também. Não, um dia a gente tem que fazer um programa, uma enquete. É uma boa ideia, Jéssica, fazer uma enquete entre a direita. Quem foi a maior decepção?
Dória, Witzel, delegado Valdir, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, Ratinho, Caiado. Foi tanta decepção, né? Meu Deus, como a gente... Nossa, é isso. Vamos... Pode fazer essa enquete, que essa enquete vai bombar, que é quase um desabafo. Quem é a maior decepção? Porque a gente foi enganado, né? Infelizmente. Eu falo, a última discussão que eu tive com o movimento Bunda Lelê lá, o Kim Catacoquinho, foi essa, a minha discussão foi neste sentido. Não é que nós somos burros e votamos errado, é que nós fomos enganados. O que fala muito mais sobre o mau caratismo de todos esses traidores do que nós que estamos em busca de pessoas boas para nos representar. Mas, tá faltando 5 minutos. O Instagram é uma porcaria, né? Deu 1 hora, ele fecha a live. Mas eu quero agradecer demais por você ter aceitado a live. Qual partido? Você tá em qual? Eu quero saber, fala um pouco, você tá em qual partido? Eu vou falar o partido que eu estou, mas eu já digo que eu sou inocente. Eu tô no PP. No progressista. Isso. Bom, é base do presidente. Olha, sinceramente, a gente tem vergonha de falar dos partidos que a gente tá, mas, gente, não tem partido de direita. Não tem partido no Brasil desse, não tem. A gente tem que ir para uma legenda, senão a gente não chega a lugar nenhum. Então, quem sabe lá na frente a gente monta um partido decente. O PP, eu fui até para Brasília semana passada, que a gente se esbarrou aí, para ver se eu ia ou não ia ser pré-candidato a alguma coisa. Mas depois que me falaram, pode continuar no PP, que é o seu partido, está fechado com o Bolsonaro, que é da tríplice, né? PL, Republicano e PP. E aí... Mas você viu que o Republicano hoje, calma lá, você viu que o Republicano hoje fez uma indicação sim pela urgência do PL da fake news, né? Olha que absurdo. O Republicano fez uma orientação para aprovar. Que é isso, cara? Como que pode um trem desse? Então a gente já tem que chamar a atenção dos nossos pré-candidatos do Republicanos aí para pressionarem a liderança lá da Câmara de Deputados, porque os nossos 2 principais aí, bom, teoricamente, Tarcísio, Damares, tem outros nomes importantes que estão dentro do Republicanos. Tem que pressionar e puxar a orelha do líder do partido, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é um absurdo isso, cara. Esse aí foi uma porrada que a gente não estava esperando, né? Porra, o Cajuru é do seu estado? Deus me livre, não me lembra desse cara, não. Escreveram aqui que você esqueceu de falar de uma grande decepção do seu estado. Não, mas o Cajuru nunca foi visto como direita. Ele era visto como tiririca. Alguém que chegaria lá para poder fazer um regaço, certo? Só que o cara, ele não é nem um voto de arrepender, não. Ele é um voto de ter vergonha. Goiás tem vergonha do Cajuru. Tanto é que quando você lembra algum goiano que o Cajuru é senador daqui, essa pessoa vai olhar para baixo e fazer assim, me desculpa, perdão, me desculpa. É de ter vergonha mesmo, esse cara. Eu tô com a lista aqui, tem alguém que acabou de perguntar. Eu tô com a lista aqui, Jéssica, eu vou passar para sua assessora a lista de todo mundo que votou sim, tá? Passa para mim sim, que a gente faz questão de chutar de quem é do Paraná aqui. Tem problema não. Depois eles ficam ligando lá no gabinete falando que a coisa vai ficar estranha. Acabei de passar, tá? Para esse número que termina aqui, 1611. Vamos bater nesse povo, viu? Tá na hora de bater. Galera, acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai mostrar pro Brasil quem foi que votou a favor da censura. Fechou. Obrigadão por passar a lista aí. Obrigado por ter aceitado a live. Deus abençoe demais você, sua família e principalmente a eleição aí, porque se for depender do povo que vai votar em você, você já está eleito, você sabe disso, porque você é muito querido e já conquistou uma grande parcela aí da galera de Goiás. Agora, muito cuidado, muita atenção. Essas eleições não vão ser fáceis, vai ser perigoso, mas essa vitória é sua. Abraça e vai correr atrás de voto, que você tem que estar lá para ajudar o nosso presidente a mudar o nosso Brasil. Brigadão, viu? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar da live aqui no seu Insta. Pessoal que não me segue, sigam aí. Quem estiver me assistindo, vai lá e segue a Jessicão também. Obrigado, valeu e
tudo que você falou para mim, eu passo de volta para você, viu? Sucesso, que você alcance seus objetivos. O Brasil precisa de pessoas assim, tá bom? Tamo junto. Obrigadão, Deus abençoe. Tchau, esposa. Um abraço. Tchau, Tchau, Gustavo. galera. Valeu. Beijo. Tamo junto.